Coríntios, capítulo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos ou levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o seu pé disser: por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto aos que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí, a partir do capítulo 13, ele começa a falar sobre o amor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você e pedir que o Espírito Santo
possa direcionar o nosso coração nesse momento. Espírito Santo, nós pedimos aos céus que o Senhor fale conosco nesse momento, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, possa ministrar esta palavra em nossos corações. Que possamos ser direcionados por Ti, ó Deus, nesta noite, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, no nosso chamado e nos colocamos, ó Pai, à disposição do Teu Espírito para ouvir a Sua voz, para sermos direcionados para aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Pai, nós precisamos de Ti e também precisamos do corpo, e por isso estamos aqui, ó Deus, porque precisamos uns dos outros, precisamos entender tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, querido, eu quero te convidar a crer naquilo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas como igreja. E quando nós lemos esse texto tão poderoso, e Paulo ele está falando aqui sobre coisas tão espirituais e que eu creio que é para a minha vida e para a sua vida, amém? Talvez você vai falar assim, puxa, mas eu acabei de chegar aqui, será que Deus tem algo assim para a minha vida? Será que Deus pode ter um dom para mim, um ministério para mim? Ei, querido, você foi criado por Deus, amém? Você foi criado por Deus de maneira intencional, e Deus te criou para um propósito. Ei, muitas vezes nós pensamos assim, olha, será, então talvez Deus vai trazer, né, algo, Deus vai me dar algo, Deus vai colocar na minha vida, mas eu ainda não me sinto preparado ou pronto. Lembre do que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos quando eles estavam orando lá no monte, e Ele disse assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, aquilo que vem de Deus na sua vida já está pronto. Deus, Ele te formou com um objetivo. Em Deus você está pronto. No mundo não. Mas em Deus nós estamos prontos. Nós fomos formados por Ele. Amém? Talvez o mundo ele acaba deteriorando o que Deus fez. Ele acaba muitas vezes atrapalhando o plano e o projeto de Deus. Mas querido, quando nós olhamos para a nossa vida, nós não podemos ficar pensando de maneira humana, mas nós temos que pensar naquilo que o Senhor tem a realizar na nossa vida como um todo. Nós estamos prontos. No nosso interior, no nosso espírito, nós estamos prontos. Nós então precisamos manifestar aquilo que o Senhor já fez pronto dentro de nós. Amém? E eu quero te convidar a crer que Deus tem preparado algo para a sua vida. Deus, Ele quer usar você. Você tem um propósito na sua vida. Quando nós falamos sobre dons ou ministérios, nós estamos falando de um propósito que Deus tem para nós, de algo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu quero te convidar a crer nisso, que Deus tem algo preparado para você. Você não vem na igreja por vir, você não conheceu Jesus por acaso, mas existe algo preparado por Deus para a sua vida. Deus tem um objetivo com você. Talvez hoje você possa ainda não entender todo o objetivo de Deus, mas creia, não importa aonde nós estamos, se você é o pregador ou se você é aquele que está sentado ouvindo, Deus tem um projeto para todos nós. Deus tem um projeto para todos nós, Ele quer e Ele conta com a sua vida. Ele quer que você possa entender isso. Então a primeira coisa que nós vemos aqui Paulo dizendo nesse texto é o quê? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam, que vocês não entendam. Queridos, muitas vezes nós não entendemos nada sobre os dons. Nós pensamos que os dons são quase que um poder, assim, né, do X-Men, alguma coisa que alguns têm, outros não, né? A gente pensa assim, não, esse negócio de dom aí é só para alguns, né? Então é meio que, né, eu não vou lembrar agora um outro filme assim, né? Mas esses filmes assim que as pessoas têm poderes, né? Coisas sobrenaturais sobre eles, e muitas vezes nós pensamos que o dom de Deus é isso. É algo que não é para todos, é só para alguns. Não é para todos. Não, tem gente que tem dom e tem gente que, né, não tem nada. Tem gente que não tem nada. Mas, queridos, não é o que a palavra do Senhor nos mostra. Não é o que a palavra do Senhor diz para mim e para você.
O Senhor nos mostra que Ele tem dons e nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons. Nós precisamos conhecer e lá no final Paulo diz o quê? Que nós precisamos buscar esses dons. Então nós precisamos de conhecimento e de busca desses dons. E de busca desses dons. Gente, quem aqui já foi comer em um lugar porque alguém falou? Alguém falou para você, ó, tem uma lanchonete top ali, vai lá. Você já foi? Quem aqui já foi comer em algum lugar porque alguém falou? Praticamente todo mundo. Então, se tem alguém do seu lado que não conhece alguma lanchonete que você conhece, leva ele lá. Fala assim, irmão, vou te levar para conhecer a lanchonete e você vai pagar a conta hoje. Né? Fala assim, eu vou te levar, como eu estou te levando, estou te dando a oportunidade de conhecer, né? Você me abençoa, você faz essa gentileza. Né? Então, olha só, queridos. Para a gente desejar algo, a gente tem que conhecer. Não tem como desejar sem conhecer. Não tem como. Então, o primeiro critério é esse. A gente precisa conhecer os dons. Queridos, a gente precisa entender a primeira coisa. O que é um dom? Que negócio que é esse? A palavra dom às vezes parece estranha, mas significa um presente, uma dádiva. Algo que recebemos. Algo que recebemos. E aí a gente vai entender o quê? Que se é um presente, é uma dádiva, eu não tenho como comprar o dom. Mas eu posso buscar, eu posso pedir. Quem aqui tem filhos sabe que filhos às vezes pedem presentes, não é verdade? Você já pediu um presente? Já deu uma indicação para alguém que você queria ganhar alguma coisa? Você, estou querendo ganhar tal coisa, você começa a falar, né, para essa pessoa, para ver se ela entende o que você quer ganhar. Começa a falar assim, então, estava com aquela vontade de comer tal coisa, eu estava querendo ir ali naquele lugar, nossa, aquele lugar é tão bacana, né? Eu queria vir aqui um dia, e você começa a dar indicação do que você está querendo, né, para aquela pessoa, começa a falar sobre alguma coisa, ou seja, a gente pode indicar para Deus o que a gente quer também, a gente pode começar a falar, Deus, eu quero isso. Eu quero buscar isso, eu quero entender isso, eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E queridos, quando nós vemos aqui, a gente vai entender que os dons, eles têm algo específico sobre eles. Os dons, eles são dados pelo Espírito Santo. Os ministérios são dados por Jesus. Mas é Deus quem realiza todas as coisas. Então a gente vai ver que dentro da Bíblia, aqui Jesus, o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles cooperam para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas a gente tem que olhar aqui e pensar assim, puxa, o que é um dom? É uma dádiva, é um presente que o Espírito Santo ele pode me dar. Então, quando eu conheço a Jesus, logo eu conheço o Espírito Santo. Não tem como chegar a Jesus se não for por intermédio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence que estamos errados, que somos pecadores, que precisamos de mudança. É o Espírito Santo que faz esse trabalhar em nós. É o Espírito Santo que diz assim, ei, você precisa de mudança. Você precisa encontrar Jesus, você precisa de algo que mude a sua vida. Queridos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, um dia já tivemos esse sentimento. Eu preciso mudar a minha vida. Do jeito que eu estou vivendo não dá mais. Do jeito que eu estou vivendo, eu estou vendo tudo que está acontecendo ou na minha vida ou ao meu redor, e eu não quero isso mais para mim. Eu não quero mais essa vida, eu quero algo novo. E é o Espírito Santo que traz esse desejo no nosso coração, da gente colocar um ponto final nessa história que desagrada a Deus, que está destruindo a nossa vida, e começar a escrever uma nova história com o Senhor. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, eu espero que aconteça hoje. Que o Senhor possa despertar esse desejo de você viver coisas novas com Ele, em nome de Jesus. Mas olha só, a palavra do Senhor, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra então que nós precisamos conhecer e entender aquilo que é a vontade de Deus para nós, para que nós possamos desejar. Então ele começa a dizer que existem alguns dons. Quais são eles? Ele diz que pelo Espírito é dado palavra de sabedoria e pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. São duas palavras diferentes. O que é isso? Gente, palavra de sabedoria é uma palavra que traz direção. É uma palavra que traz solução para algo. É uma palavra que
soluciona algo que até aquele momento não tinha solução. Então, quando você tem um dom de palavra de sabedoria, você vai ser alguém que vai ser usado por Deus em um momento específico. A gente tem que diminuir o retorno aqui, ó, que está dando microfonia. Que tem um momento específico, está acontecendo alguma situação, está acontecendo algum problema, e você então, naquele caos, você traz uma palavra. E aquela palavra traz uma solução. Então, queridos, tem pessoas que vão ter esse dom de palavra de sabedoria. E nós precisamos entender, não é conselho humano que eu estou falando, tá? Não é conselho humano, é palavra de sabedoria, é diferente. É algo que vem do alto e que traz solução, que muda a história. Que muda a história. Então essa palavra de sabedoria, queridos, ela pode ser poderosamente usada sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas. Nós temos que entender que nós precisamos disso no corpo de Cristo. De pessoas que têm dons, que vão exercer esse dom de palavra de sabedoria. De palavra de sabedoria. Que vão trazer uma direção clara, que vão solucionar problemas, que vai mudar a história. E aí existe também a palavra de conhecimento, e que é coisa diferente. A palavra de conhecimento é o quê? É uma palavra que ninguém sabe. Alguém já orou por você e de repente falou algo que só você sabia? Falou assim, puxa, a pessoa orou por mim, só eu e Deus sabia disso, mais ninguém. E aí você fala assim, como é que essa pessoa sabe disso? Porque é uma palavra de conhecimento, é um dom. É um dom dado por Deus, e a pessoa está orando, e naquele momento ela manifesta um dom, que é a palavra de conhecimento, e ela fala algo que você estava clamando ao Senhor, que você estava pedindo a Deus, e ela traz uma palavra de conhecimento, e em meio a essa palavra de conhecimento, Deus está fazendo o quê? Deus está manifestando sobre algo que já estava no seu coração. Deus já está trazendo ali hoje as pessoas falam, né, o dom de revelação, né, mas o certo, né, o correto pela Bíblia é palavra de conhecimento. Ou seja, essa pessoa tem uma palavra que vem dada por Deus em uma situação específica. Então, queridos, nós precisamos desejar isso também, nós precisamos crer que a igreja precisa disso. Por quê? Porque isso marca a nossa vida espiritual. Mas ele continua dizendo, ele diz, há outro fé pelo mesmo Espírito. E talvez você vai falar assim, mas Rafa, todo mundo não tem fé? Eu tenho fé, todo mundo tem fé. Então, se todo mundo tem fé, como que isso pode ser um dom? Porque, querida, aqui não está falando de uma fé comum, de uma fé normal, mas de uma fé sobrenatural. A fé que move montanhas. A fé que traz uma palavra de clareza sobre uma situação. A fé que realmente move, querido, os céus. Então, ele está falando de uma fé aqui, querido, que é transformadora. Então, queridos, nós precisamos de pessoas na igreja que têm essa fé. Esta fé, que não fazem orações longas, mas que uma palavra muda uma história. É essa fé que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É um dom, como de Jesus, quando ele diz para Paulo e fala assim, para Pedro, e fala assim, Pedro, vai no lugar mais fundo e lança a rede. Pedro vai lá e lança a rede, e os peixes estão lá. É a fé que quando Jesus está no barco, e ele se levanta, e ele diz para o vento se aquietar, para o mar parar, e a tempestade de vento para na hora. É sobre esse nível de fé que nós estamos falando aqui. É um nível de fé que muda situações. Isso é um dom. Isso é um dom, e Deus quer esse dom dentro da sua igreja, dentro do seu corpo. Deus quer pessoas que têm o dom de fé, que declaram palavras, e essas palavras acontecem. Essas palavras se cumprem. Essas palavras mudam situações de maneira instantânea. Então é sobre esse dom aqui que Paulo está falando, esse dom de fé. Não é uma fé, eu tenho fé, não, é muito mais do que isso. É uma fé que muda histórias. E aí ele continua dizendo, ele diz, há outros dons de curar pelo mesmo Espírito. Querido, a cura é um dom. Nós podemos orar pelos enfermos, isso é para todos aqueles que creem. Como diz lá em Marcos, todos aqueles que creem
orarão pelos enfermos, eles serão curados. Mas existe um dom de cura. E esse dom de cura, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, querido, quando há um ambiente, é algo específico. Nós podemos orar por todos os enfermos, mas quando o dom de cura se manifesta, pessoas são curadas. Milagres acontecem. Milagres acontecem. E nós precisamos desejar isso. Ver milagres acontecendo. E quando é que nós vamos ver milagres ou curas acontecendo? Porque milagre e cura é diferente. Quando é que a gente vai ver curas acontecendo sobrenaturais? Quando? Quando você desejar o dom de cura. Quando você falar assim, Pai, eu quero ser a pessoa que vai orar por outros e eles serão curados. Eu quero esse dom sobre a minha vida. Querido, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar isso. Então, olha só, e ele continua dizendo, há outro pelo mesmo Espírito poder para operar milagres. Poder para operar milagres. Cura e milagre é diferente. Cura e milagre é diferente. Cura é quando você tem uma enfermidade e aquele problema, aquela situação, né, aquela enfermidade, ela é curada na hora, ela é retirada da pessoa, seja ela qual for. Mas quando aqui Paulo ele está falando sobre o dom de operar milagres, queridos, milagres eles estão em uma outra atmosfera. Milagre é aonde o homem não pode mais agir. É onde o homem não tem mais nada para fazer. E de repente, uma oração traz um milagre sobre aquela pessoa ou sobre uma situação. Então imagina uma doença que não tem cura. Se aquela pessoa for curada daquela doença que não tem cura, um milagre aconteceu. Aconteceu. Não tinha cura, mas aquela oração trouxe cura para algo que era irreversível. Aquela oração fez um milagre acontecer. E queridos, só isso é milagre? Não. Outros milagres podem acontecer. A multiplicação dos pães e peixes foi um milagre. A multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus estava ali com seus discípulos, uma multidão faminta, e ele começa a entregar pão para as pessoas e peixe, e o pão e o peixe não acaba. Foi um milagre. E nós precisamos crer então que assim também pode ser sobre a nossa vida, que nós podemos ter o dom de realizar milagres, que nós podemos ter sobre a nossa vida o dom de realizar milagres. Queridos, imagina só, se no corpo de Cristo, aqui entre nós, existe alguém que manifesta esse dom. Isso não seria bênção para a nossa vida com Cristo? Ei, querido, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que isso pode acontecer. Que isso pode acontecer. Nós precisamos crer, querido, que isso pode acontecer sobre a nossa vida. Eu vou contar bem breve 2 testemunhos para você. Primeiro um de cura. Uma vez eu orei por uma irmã, uma senhora de Cosmópolis, de idade. Ela tinha, já contei isso aqui, mas vou contar de novo, talvez você não estava aqui, não lembro. Ela tinha um problema nos rins, que ela fazia hemodiálise, os rins dela não funcionavam, nenhum dos rins. E um dia ela foi lá, a gente estava numa conferência lá, ela foi lá, pediu para orar, e pediu oração específica de cura sobre essa situação. Não vou contar tudo, né? Mas assim, a gente orou por ela, declarou cura. E ela, no outro dia, ela estava curada. Fazia 3 anos que os rins dela não funcionavam. Em uma noite, o rim dela voltou a funcionar. Querido, Deus ele pode continuar fazendo isso. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano Subirá, que ele foi na África pregar, e ele foi uma região onde as pessoas não têm fé em Jesus. Eles não acreditam em Jesus. E aí eles pediram para que Deus fizesse algo. Para que Deus fizesse algo, que aquelas pessoas pudessem crer. E ele foi em um lugar, e quando ele chegou para pregar, não tinha quase ninguém. E de repente, quando ele chegou nesse lugar, começou a chover. E quando começou a chover, se espalhou uma notícia na cidade,
que existia um homem de Deus que tinha trazido chuva sobre aquele lugar. E ele falou que veio tanta gente e não cabia na tenda onde eles tinham. Por quê? Porque um milagre aconteceu. Fazia 5 anos que não chovia lá. E não tinha previsão de chuva. Não choveu por coincidência. Choveu porque Deus fez um milagre para que o seu nome fosse glorificado. Querido, Deus, Ele quer fazer isso na sua vida e através da sua vida. Deus quer, Ele pode realizar tudo isso se nós cremos nisso. Olha só, e Ele continua dizendo, Ele diz o quê? Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. E querido, profecia é o quê? A profecia é uma palavra que Deus traz para os seus filhos e nunca para aqueles que estão fora da igreja. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a gente vai ver Deus trazendo uma profecia para quem está fora da igreja, a não ser para arrependimento. Para levar arrependimento, lá no livro de Jonas, Deus fala com aquele povo para levar eles ao arrependimento. Mas é a única coisa. Quando Deus quer tratar com o seu povo, Deus levanta profetas. E Ele levanta, querido, para falar para a igreja. E de repente Ele vai manifestar esse dom profético para isso. Ou para falar algo que vai, como eu posso dizer, vai confirmar algo na sua vida. Confirmar algo na sua vida. Então, Deus Ele vai usar pessoas com dom profético para isso. Com dom profético para isso. Mas, querido, Ele também Ele tem para nós o quê? O dom de discernimento de espíritos. E o porquê que Ele tem o dom de discernimento de espíritos? Porque, querido, o diabo quer te enganar. O diabo quer te enganar. E sabe qual é a coisa mais terrível? Quando nós estamos sendo enganados pelo diabo dentro da igreja. E o diabo, ele começa a mover dentro da igreja e ele começa a enganar a igreja. Por isso a palavra do Senhor diz que existem pessoas que têm dons de discernimento de espírito. Tem dons de discernimento de espírito. Tem muita manifestação espiritual que não vem de Deus. E nós precisamos de dom de discernimento de espírito para ter clareza sobre isso e para realmente combater isso. Nós precisamos ter clareza dessas coisas. Eu lembro uma vez, já faz bastante tempo, acho que já faz uns 10 anos, né, Preto? Depois ela confirma. Mas eu lembro uma vez que a gente estava na igreja e tinha começado umas pessoas na igreja, e aí um dia eu tive um sonho, e Deus me mostrava um espírito relacionado a questões de sexualidade, né? Como, eu não gosto de dar nome a demônio, né? Porque as pessoas fazem isso, mas isso não... Para mim, demônio é demônio, né? São seres espirituais que trabalham com características certas. Então eu não gosto de fazer propaganda para o diabo em vão. Mas no mundo chamam de pombagira, né? E aí eu tive um sonho à noite com essa entidade demoníaca. E aí no meio desse sonho, eu acordei e comecei a orar. E aí eu falei, e aí Deus me mostrou assim com clareza, assim, falou assim: olha, tem um espírito que vai entrar na igreja e vai começar a seduzir pessoas, e pessoas vão cair em adultério. E aí eu levantei de madrugada, orei por isso, e Deus me deu uma direção. E aí eu falei assim: vou raspar a cabeça. Eu fico bonito pra caramba de cabeça raspada. E aí eu falei assim: vou raspar a cabeça, né? Foi uma direção de Deus. E eu ouvi isso e fiz isso. Queridos, era uma situação específica, uma pessoa específica. Depois do dia que eu raspei a cabeça, nunca mais essa pessoa apareceu na igreja. Então Deus, Ele nos dá o quê? Discernimento de espírito. Eu precisei expulsar a pessoa da igreja? Não, Deus fez isso. Foi quebrado algo no mundo espiritual. Foi quebrado ali algo no mundo espiritual. Então nós precisamos ter discernimento do que Deus está fazendo. E Deus, Ele nos dá dons para isso. E Ele continua falando aqui, Ele diz o quê? Há outros variedade de línguas. E ainda outros interpretação de línguas. E queridos, variedade de línguas é diferente de falar em línguas, tá? A oração em línguas, ela é para todos.
mas o dom de variedade de línguas, ele é algo específico, é uma manifestação do céu. E aí ele está ligado um com o outro aqui. Então, quando há a variedade de línguas, há uma interpretação de línguas. Então, há uma manifestação no sobrenatural, quando Deus quer falar algo para a igreja, e aí alguém se levanta com o dom de variedade de línguas, e outras pessoas se levantam com o dom de interpretação de línguas. Então, há uma junção ali, naquele momento. Então, esse dom de variedade de línguas é diferente da oração em línguas, tá? É um dom que é para a igreja, né? Por quê? Porque a oração em línguas, ela serve para nós, para edificação, como a Bíblia diz. E quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu estou edificando, eu estou me auto-edificando através do Espírito Santo. Então, a oração em línguas no nosso dia a dia, e que eu convido você a orar em línguas, e se você não ora, eu convido você a buscar isso em Deus e a falar: Deus, eu quero orar em línguas, porque eu vou viver uma auto-edificação constante, amém? Isso é uma coisa, mas o dom de variedade de línguas é uma manifestação específica com um propósito específico. É como uma profecia, é Deus falando com a igreja e mostrando isso de maneira bem espiritual. Quando alguém se levanta com o dom de variedade de línguas, Deus levanta outra pessoa para interpretar aquelas línguas, e ele traz uma mensagem clara para a igreja. Talvez você fale assim: pastor, daqui está parecendo uma aula, e querido, eu quero que você... Eu só estou falando tudo isso para quê? Porque Paulo diz que ele não quer que nós sejamos ignorantes quanto aos dons espirituais. Então, esses são os dons do Espírito. Essa é a lista que existe dos dons do Espírito. Está aqui. Os dons do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós quais são os dons do Espírito. E ele nos convida, querido, a buscarmos esses dons. A buscarmos esses dons. Então, eu falei aqui para você um pouquinho sobre cada um desses dons. E eu quero falar agora para você da importância desses dons dentro da igreja. E o porquê que esse dom é tão importante. Por que você deve ter e crer que Deus, ele tem dons para a sua vida. Porque, querido, imagina em um lugar, em um ambiente, onde há tudo isso. Imagina um ambiente, imagina assim, você dentro da sua casa, no seu dia a dia, e aí de repente, você precisa, né, você tem a necessidade. Vamos dar um exemplo aqui, de uma palavra de sabedoria. Está acontecendo uma situação na sua casa. E aí de repente você fala assim: puxa, se eu tivesse uma palavra de sabedoria agora, isso poderia solucionar toda essa situação. E de repente vem uma palavra de sabedoria de alguém, de dentro da sua casa, e soluciona um problema. Imagina assim, alguém, de repente algo está acontecendo na sua casa, uma situação, uma contenda, uma briga, ninguém sabe por que está acontecendo, de repente alguém da sua casa se levanta e fala assim: olha, eu tive aqui, eu manifestei o dom de discernimento de espírito, existe um espírito maligno agindo aqui dentro de casa agora sobre essa situação. E aí de repente aquela situação que era para ser uma situação de conflito, de briga, de problema, se torna em um momento de oração, e vocês começam a orar e falar assim, que esse espírito maligno sai em nome de Jesus, e aquilo que era briga deixa de ser briga. Por quê? Porque a gente entendeu, discerniu o que está acontecendo no mundo espiritual. Imagina alguém dentro da sua casa, que alguém fica doente e você tem alguém para orar. E a cura acontece. Quem não gostaria de ter alguém assim? Então o que Deus está falando para mim e para você, é que esses dons são para a igreja, como um corpo. E quando esses dons estão na igreja, a igreja então começa a avançar, a crescer dentro daquilo que o Senhor tem. As pessoas são consolidadas. As pessoas começam a manifestar os dons. As pessoas começam a ser usadas para o bem comum, como ele disse aqui. Porque ele diz aqui no versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, o bem do outro. O apóstolo Paulo está falando sobre servir ao outro. O apóstolo Paulo está falando sobre a importância de nós servirmos uns aos outros. O apóstolo Paulo está mostrando para mim e para você que é necessário os dons dentro da igreja para o bem
comum. Então, querido, Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele tem dons para mim e para você. E isso, querido, é para que eu possa abençoar a sua vida e você possa abençoar a minha vida. Quando eu entendo isso, que o dom não é para mim, é para o outro, é para o bem comum, é porque eu posso manifestar o dom na vida de alguém, e na hora que eu precisar, outra pessoa pode manifestar o dom na minha vida. E então nós vamos fazendo essa troca constante, e nós vamos entendendo o quê? Que os dons são necessários para a vida da igreja. Os dons são necessários para a vida da igreja. Então, querido, eu não sei se você tem um desses dons que eu te falei. Eu não sei se você tem e você sabe qual é o seu dom. Mas eu quero dizer para você, não existe ninguém que está aqui que Deus não queira dar um dom para você. Todos nós que estamos aqui, o Senhor tem um desejo de nos presentear com um dom dEle. Com um dom dEle. Agora, como é que eu faço então para receber esse dom? O que eu preciso para receber esse dom? Primeiro, eu preciso de Jesus. Eu preciso desejar Jesus, eu preciso querer viver a minha vida com Jesus. Essa é a primeira decisão que eu preciso tomar para receber um presente de Deus. A segunda, para eu receber um dom, eu preciso desejar o dom. Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Buscar com zelo os melhores dons. Então, querido, eu e você devemos buscar os dons do Senhor. E dentre eles, Paulo ainda diz assim, busquem os melhores. Por quê? É benefício para a minha vida? Não, é benefício para a vida da igreja. É benefício para a nossa vida, para a vida uns dos outros. Quando nós entendemos que podemos usufruir do dom que o Senhor me deu para a vida do meu irmão e abençoar a vida do meu irmão. Então, querido, nós entendemos a primeira coisa, que existem dons. Deus quer dar a todos. Não existe ninguém que Deus não queira dar dons. Deus quer dar a todos. Eu entendi que o dom não pode ser comprado, porque é um presente. Não tem como eu pagar um preço pelo dom. É um presente. E eu posso buscá-lo com zelo. Mas o caminho para isso é Jesus. Quando eu encontro Jesus, quando eu estou vivendo a minha vida com Jesus, agora sim, eu posso buscar o que Jesus tem para a minha vida. Então, queridos, eu quero que você, nessa noite, entenda algo no seu coração. Você precisa desejar os dons. Você precisa desejar os dons. Porque isso, querido, vai mudar a sua vida com Deus. Tem pessoas que falam assim, mas eu queria fazer mais coisas para Jesus. Queridos, peça dons para o Senhor. Porque tem gente que pensa, o que é fazer mais coisas para Jesus? Muitas vezes a gente se apega àquilo que é humano. Eu quero tocar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você pode fazer tudo isso, mas, queridos, o que é mais importante para Jesus? É você ter dons e usufruir dele sobre a vida de outras pessoas. É você receber dons de Deus e manifestar esses dons. Imagina assim, querido, se você tem um dom. Você tem um dom. E você está lá na sua empresa, no seu local de trabalho. Está acontecendo uma situação. Tem alguém enfermo, algum problema na empresa, não sei, está acontecendo alguma coisa. E Deus usa você naquele lugar, através do dom que Ele te deu, para trazer uma resposta. Imagina como as pessoas que estão à sua volta não ficarão. Imagina como o nome do Senhor não vai ser glorificado através da sua vida. Então nós precisamos crer, querido, que os dons, eles não são somente para dentro da igreja, mas ele é para ser usado e manifestado onde o Senhor nos leva. Mas, querido, ele é usado para o bem comum, ou seja, você tem que usufruir, você tem que usar os dons que Deus te deu. Você tem que colocar em prática. Mas olha o que diz, e a gente precisa entender isso, eu quero só explicar isso para a gente dar continuidade. O apóstolo Paulo, ele diz o quê?
que há diferentes formas de atuação. Isso, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então os dons vêm de quem? Do Espírito Santo. Amém? Os dons vêm do Espírito Santo. Quem entrega dons aos homens? O Espírito Santo. Mas ele continua dizendo, ele diz assim, versículo 5, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aqui ele muda a categoria. Uma coisa é dom, outra coisa é ministério. Ministérios são os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas e os pastores. São ministérios. Então quem dá dons é o Espírito Santo. Quem dá ministérios é Jesus. Os ministérios pertencem a Jesus. Os dons vêm do Espírito. Os ministérios vêm de Jesus. E aí ele continua dizendo no versículo 6, ele diz o quê? Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E aqui, querido, que eu quero entrar com você e fazer você entender uma coisa. Muitas vezes nós ficamos preocupados e quando a gente pensa nessa coisa assim espiritual e de dons e de tudo isso, a gente fala assim, mas quem sou eu? Quem sou eu para realizar isso? Quem sou eu para ser usado por Deus? Quem sou eu para ter um dom? Quem sou eu? Não, isso daí não é para mim não, isso daí é para outra pessoa. É para os irmãos mais espirituais. Mas queridos, a palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 6 o quê? Que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você? Você pode ter um dom, você pode ter um ministério, mas se Deus não estiver efetuando ele na sua vida, ele não acontece. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que você pode ser usado por Deus. Você não tem que se preocupar com o que você é capaz de fazer, porque é Deus que efetua tudo em todos. É Ele quem faz e não você. E nós precisamos crer nisso quando nós vamos ver pessoas efetuando o dom delas na nossa vida. Porque se eu ficar olhando para a pessoa falando assim, mas quem que é esse fulano aí para querer falar para mim alguma coisa? Quem que é o Beltrano para querer orar por mim? De maneira humana, eu posso colocar uma limitação no que Deus quer fazer. E eu posso pensar, falar assim, não, né? Quem é o fulano de tal? Vai orar por mim? Não, não recebo oração. Ei, quando você deixa a sua humanidade falar mais alto do que o Espírito, talvez você esteja rejeitando o que Deus quer fazer na sua vida. Você esteja rejeitando porque você não vê com seus olhos humanos o que Deus vê de maneira espiritual. Então creia, querido, que todos podem ser usados por Deus na nossa vida. O Senhor pode usar a quem Ele quiser. O Senhor pode usar os menores. O Senhor pode usar a todos. Então, querido, é Ele quem efetua tudo em todos. E queridos, o porquê que eu quero reforçar isso no seu coração? Porque eu quero que você saia daqui nesta noite crendo que Deus tem um projeto para a sua vida, que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele quer usar a sua vida. Ele tem um chamado para você, o seu dom, aquilo que Deus tem preparado para você, pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Aquilo que o Senhor tem na sua vida, pode fazer diferença na vida de outra pessoa. Mas para isso, você vai ter que realmente crer naquilo que Ele está colocando na sua vida e ser ousado. Você vai precisar romper com o espírito de covardia que às vezes tenta tomar conta de nós. E você vai precisar ser ousado para começar a crer naquilo que Deus colocou na sua vida. Queridos, se Deus coloca dons sobre a sua vida, Ele vai te dar a oportunidade de manifestar esses dons, de orar por pessoas elas serem curadas, de ter palavras de conhecimento, de você realmente estar ali orando pela pessoa e algo acontecer. Ei, querido, Deus vai te dar oportunidades de trazer palavras de sabedoria, de trazer dons e de trazer profecia. O Senhor quer usar a sua vida. E o dom, como ele diz no versículo de número 11, é individual. Individual. Pois ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui
individualmente a cada um como quer. Querido, o seu dom é seu. O que o Senhor quer fazer na sua vida é na sua vida. Ele quer usar você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa voltar a crer. Quantas e quantas pessoas não acreditam mais que Deus pode usar elas? Quantas e quantas pessoas diminuem e falam assim, não, acho que Deus não quer mais usar a minha vida. Ei, Ele quer. Apenas creia que Ele quer usar você. Apenas creia que Ele quer usar você de maneira exponencial para transformar realidades que estão à sua volta. E, querido, depois ele começa a falar sobre o quê? Sobre o corpo. E ele começa a falar sobre a unidade do corpo. Ele começa a falar que todos são importantes. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, com muito carinho, diz para ela, você é importante. Não, ela não entendeu desse jeito, fala assim, você é importante. Querido, não importa onde você esteja. Talvez você pode se sentir, né, o último dedinho do pé. Fala assim, não, né? Não faz diferença nenhuma. Faz sim, querido. Quem já bateu o dedinho do pé em algum lugar? Você faz diferença para o corpo. Quando você bate o dedinho do pé, a perna inteira sente a dor, não é verdade? Cada lugar do seu corpo, querido, é importante. E se cada lugar do seu corpo é importante, o corpo de Cristo não é diferente. Cada membro do corpo de Cristo é importante, indispensável, indispensável, indispensável. Paulo diz que os mais fracos são aqueles que merecem honra. Quem deve ser honrado não são os que já têm honra. É por isso que a igreja não tem que ficar honrando o pastor. Ela tem que honrar os irmãos mais fracos. Porque eles são importantes. O pastor não é a pessoa mais importante da igreja. A pessoa mais importante da igreja é a pessoa do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos então entender que a palavra do Senhor, e Paulo diz o quê? Que aqueles que já têm honra não precisam ser honrados. Mas quem tem que ser honrado no corpo de Cristo? Os menos honrosos, os fracos, aqueles que estão ali. Nós como igreja precisamos aprender a honrar uns aos outros. Aqueles que estão ao nosso lado. Ei, querido, e você não precisa esperar por honra. Você tem que crer que o Senhor te honrará. Sabe, queridos, em muitos momentos, né, as pessoas acabam distorcendo a palavra de Deus. E nós vemos igrejas onde as pessoas mais importantes são os pastores. E eu não estou falando que o pastor não seja importante, senão a classe fica brava comigo, né? Fala assim, o pastor está pisando na bola, né? Mas, queridos, nós vemos coisas exageradas. Pastor não é Jesus, não. Ele não deu a vida dele por ninguém. Quem deu a vida por nós foi Jesus. E é Ele quem merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. É a Ele que nós prestamos culto. E não a homens, não a pessoas. Não a pessoas. A gente tem pessoas que são honrosas aqui no nosso meio. Por isso que a gente não tem vaga aqui. A gente tem 2 vagas aqui na frente da igreja. E para quem são as vagas? Não, a vaga é do pastor. Não. A vaga são das pessoas idosas. As pessoas mais honrosas no nosso meio. Queridos, nós precisamos entender que a igreja deve ser um lugar de honra àqueles que precisam. Por que ficar honrando quem já está forte? Vamos honrar os que estão fracos para que eles permaneçam na fé. Para que eles permaneçam na fé. Para que eles continuem crendo que eles são parte do corpo. Para que eles continuem crendo que eles fazem parte e fazem diferença. E Paulo diz que até os membros indecorosos. E quando você pensa num membro indecoroso,
Você dá para imaginar o que é indecoroso. Eles devem ser tratados de forma especial. Devem ser tratados de forma especial. Ou seja, queridos, até os membros que nós pensamos assim, ah não, esse membro aí é meio fedido. Que tipo de papel higiênico você usa na sua casa? Eu sou muito chato. Papel higiênico em casa tem que ser fofinho. Folha tripla, se tiver. Tem que ser, é claro. É claro, querido. Até os membros os membros indecorosos do nosso corpo a gente trata como? De forma especial. É ou não é? Você já teve uma diarreia? Já, né? Já teve, né? Quando você tem uma diarreia, você lembra o dia todo do lugar que você não queria lembrar. E se você não tratar de forma especial, o que vai acontecer? Você não aguenta nem sentar, irmão. Né? Fica todo assado. Tem que ser papel fofinho. Ou seja, o corpo de Cristo, querido, Paulo está falando o quê? Que todo membro do corpo de Cristo deve ser tratado de forma especial. Especial. Queridos, eu e você precisamos entender que uma igreja que está debaixo do sobrenatural de Deus, ela derruba ídolos, ela faz cair por terra pessoas, e ela glorifica o corpo. Uma igreja, querido, que o Espírito Santo se move, não tem estrelas a igreja, Jesus é o centro. Ele é o cabeça da igreja, Ele é a pessoa mais importante. É o Espírito Santo que se move. E é Deus que efetua tudo em todos. E queridos, nós queremos ser essa igreja. Aonde não existem ídolos humanos. Aonde não tem pessoas mais importantes que as outras, mas aonde o Espírito Santo encontra espaço para habitar em todos, para se mover entre todos, para derramar dos seus dons, e esta igreja ser usada pelo Senhor e para o bem comum, porque é isso que o Senhor espera de nós, que a igreja se mova para o bem comum, para que aquele irmão que está fraco, quando ele vem na igreja, ele seja renovado pela presença do Senhor, através da vida de outro irmão, para que aquele irmão que está enfermo, que está doente, quando ele vem à igreja, ele receba a cura, para que aquele irmão que está passando por uma batalha espiritual, quando ele vem na igreja, ele receba por alguém um discernimento espiritual do que está acontecendo, para que aquele irmão que quando está passando por um problema, por uma situação na sua casa, que ele não vê solução, ele vem na igreja e ele recebe uma palavra de sabedoria, e ele vai para casa com a solução do seu problema. Ei, querido, é para isso que o Senhor quer derramar dons sobre a igreja. É para isso, e eu quero dizer para você, querido, isso é para alguns, é para todos. É para todos, não é para alguns. Ele quer usar a sua vida. Ele quer te encher para que você possa transbordar sobre outros. Ele quer usar a sua vida. Ele quer manifestar dons. Ele quer que eu e você possamos sair daqui nesta noite, tendo a convicção e certeza que fomos chamados pelo Senhor para cumprir o seu propósito. E talvez você está aí sentado pensando assim, ah não, meu tempo já passou. Eu não sinto mais, eu não recebo mais. Parece que nada mais acontece na minha vida espiritual. Mas eu quero te convidar a crer que o Senhor quer despertar isso no seu coração. Eu quero te convidar a crer que a igreja vai ser muito melhor se ela tiver você usufruindo dos dons espirituais que Deus tem para a sua vida. Eu quero te convidar a ter convicção e certeza que o corpo de Cristo não é o mesmo sem a sua presença. Você faz falta para o corpo de Cristo. Você faz falta para essa igreja local. Você faz falta no reino de Deus quando você deixa de usufruir o que Deus deu para você. Você faz falta. O Senhor não quer que você pare.
Ele quer que você continue. Querido, a igreja pertence a Ele. E você faz parte da igreja. Ele quer usar a sua vida. Talvez você se entristeceu em algum momento com a igreja. Talvez você parou de exercer aquilo que Deus te deu, porque algo aconteceu, uma situação, um problema, uma dor. Talvez você não se sente mais parte do corpo, mas eu quero dizer para você, a sua vida faz toda a diferença no corpo de Cristo. Ele te chamou. E sem você, o corpo não será o mesmo. Porque você tem algo específico. Existem pessoas que só a sua vida vai tocar. Existem pessoas fora do corpo de Cristo, fora desse local aqui, que dependem de você para conhecer Jesus. Que dependem de você para receber aquilo que o Senhor tem preparado. E eu quero te convidar a crer. A sua vida faz diferença sim. Ele te chamou. Paulo diz, busquem com zelo ou com dedicação os dons espirituais. Eu e você precisamos buscar mais do Senhor. Nós precisamos crer que nós temos um chamado, nós temos um propósito. Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar a sua vida. E eu queria te convidar a orar comigo nesta noite. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar com você e por você. E nós queremos declarar que a unção de Deus venha sobre a sua vida. Se você está aqui nesta noite e você sente que você quer romper nos dons do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas o Senhor me fala sobre pessoas que estão aqui, estão passando por situações. Estão passando por um problema, por uma situação que não sabe como resolver. Querem viver uma mudança, esse é o sentimento, eu quero viver uma mudança na minha vida. Se você quer ver essa mudança na sua vida, você sente isso, eu quero te convidar a vir aqui desse lado aqui esquerdo, nós vamos orar por você.